Olá, eu sou a Marisé. Vamos continuar nossa leitura. Vamos falar sobre 1 Samuel 5 e 6. A arca na casa de Dagon. Os filisteus enviaram a arca para fora das suas terras. A arca chega a Bet-Semes e a arca chega a Kiriat-Jearim. 1 Samuel 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram a Ebenezer e Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagon e a puseram junto a Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagon e tornaram a pô-lo de pé no seu lugar. E levantando-se na madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagon. Por isso, nem o sacerdote de Dagon, nem nenhum de todos os que entraram na casa de Dagon pisaram o limiar de Dagon e a Dode até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou, e os feriu com hemorroide em Asdod e nos seus termos. Vendo então que os homens de Asdod, que assim foi, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, o nosso Deus. Por isso enviaram o mensageiro à congregação. Assim todos os príncipes dos filisteus disseram: Que faremos nós com a arca do Deus de Israel? E responderam: A arca do Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca de Deus de Israel. E sucedeu-se, assim que a levaram, a mão de Deus veio contra aquela cidade com muito grande vexame, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequenino até o grande, e tinham hemorroida nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, e sucedeu, porém, que vendo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: Transportaram para nós a arca de Deus para nos matar e ao nosso povo, e e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: Enviai a arca de Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós e nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravava ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroida que o clamor da cidade subia até o céu. 1 Samuel 6. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: Que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: Se enviar a arca de Deus de Israel, não a envie vazia, porém, sem falta, enviaremos uma oferta para a expiação da culpa. Então sereis curado. E se vós fará saber
porque a sua mão não se retira de nós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que lhes havemos de enviar? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória a Deus de Israel, da glória a Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima de vossas terras. Porque, pois, endurecereis o vosso coração como os egípcios, e Faraó endureceu os seus corações. Porventura, depois de os haver tratado tão mal, os não deixará ir, e eles não se foram? Agora, pois, tomai a fazer-vos um carro novo, e tomai 2 vacas com cria, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros, e levai-os para casa. Então tomai a arca do Senhor, e pondo sobre o carro, e colocai num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes haveis de oferecer, em expiação pela culpa, e assim a enviarei para que se vá. Vede então, se ela subir para o caminho do seu termo, a Bet-Semes, foi ele quem nos fez esse grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou sua mão, o que isto se sucedeu por acaso. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas de cria, e as ataram ao carro e aos seus bezerros, e encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali aonde havia uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto com ela, em que estavam os objetos de ouro, e puseram-no sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrón no mesmo dia. Essas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa, por Asdod uma, por Gaza outra, por Ascalon outra, por Gate outra, e por Ecrón outra. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes, desde as cidades fortificadas até as aldeias, e até Abel, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor. Ainda está, até no dia de hoje, no campo de Josué,
o Bet-Semita. E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes